Pai Senhor, vê só, igreja. Desde ontem que eu fiquei com essa mensagem, aquela mensagem ontem na mente. E eu mandei esse versículo da Bíblia aí, porque eu estava orando agora de manhãzinha. Na verdade, eu ainda estou aqui em oração aqui. Só me levantei para fazer esse áudio que eu senti de Deus. Falar algumas coisas sobre a mensagem de ontem, né? Ficou na minha mente quando eu estava orando agora de manhã ali. Aí veio na minha mente, Deus começou a revelar, né, que Jó, ele tinha intimidade e ele não conhecia Deus como deveria conhecer. Mas ele disse para a esposa: tu recebe o bem de Deus, mas o mal tu não queres. É que Jó, como um servo de Deus, ele sabia que tanto o bem como o mal poderia vir de Deus. Entendeu? E essa passagem aqui de Saul, né, que eu enviei para vocês, mostra isso, né? Que o Espírito era da parte de Deus, para um propósito de Deus, não era, o propósito não era de Saul, não era de ninguém, era da parte de Deus, porque Deus sabe o que faz com as terras secas dele, né? Aí você vê que o próprio Deus, ele envia o espírito mal da parte dele, e o próprio Deus, ele, através dele mesmo, né, usando o seu servo Davi, expulsava o mal tocando harpa. Dá para vocês entenderem isso? Entendeu? Então eu costumo dizer que Deus não é para ser entendido, Deus é para ser obedecido. A gente só tem que fazer o que Deus manda, né? Porque a gente, assim, né? Eu, eu antes não, mas agora eu sei que diante de Deus eu sou aquele mosquitinho. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu era menino eu tinha muita pereba. E, e quando eu sentava nos cantos, aí vinha aqueles mosquitinhos de pereba. Aí eu usava de malícia, né? Eu ficava paradinho, bem quietinho, aí eu ia chegando tudinho, ia sentando um por um, por um, por um. Quando a pereba estava cheia daquele mosquitinho, aí eu passava o dedo assim, matava tudinho. Aí eu limpava e ficava fazendo a mesma coisa ali, matando os mosquitos. Então, eu, perante Deus, eu sou aquele mosquito de pereba, entendeu? Aquele mosquitinho, aquele ali sou eu. Então, assim, não é para a gente entender o trabalhar de Deus, porque a gente prega que Deus está no controle de tudo, que Deus vê tudo, que Deus é dono de tudo, mas a gente não vive isso, a gente só faz falar, a gente não busca, né, viver, na verdade, o que a gente fala. A gente não entende, na verdade, a gente nem entende o que a gente fala, a gente só fala por falar, muitas vezes, né, igreja? Então, é muito lindo. E outra coisa que Deus me revelou aqui em oração agora de manhã, é que o verdadeiro arrependimento, você quando se arrepende de verdade, o verdadeiro arrependimento faz com que você tenha acesso a revelações na Bíblia que outra pessoa. É tipo assim, você quando se arrepende de verdade, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo em você, que é o próprio Deus, vai levar você para a Bíblia e vai revelar coisas que você nem imagina, entendeu? Então você, um ser humano, quando ele se arrepende de verdade, ele tem acesso a coisas, a revelações na Bíblia que outras pessoas não têm. E também ele vai ter acesso a coisas no mundo espiritual que as outras pessoas não têm. Por isso que algumas pessoas têm alguns dons, e até dois, três, quatro tem muitos dons, e é invejado na terra. Por quê? Porque se arrependeu de verdade e agora tem acesso às coisas de Deus. Né? As coisas de Deus não é para qualquer um, de todo jeito. É para quem é de Deus mesmo, entendeu? E é para quem Deus usa de verdade. Amém, igreja? Então, foi essas palavras que Deus botou no meu coração. Eu, diante de Deus e diante de vocês, né, eu me sinto um nada perante as revelações, as coisas que Deus está me revelando, né?
E tem coisas na nossa vida que a gente pensa que é o coisa ruim, é o comunhango, mas na verdade não é. O próprio Deus, né? Vem do próprio Deus as aflições. Porque a igreja, olha, nem tudo vem de Deus, né? Algumas coisas não vêm de Deus, algumas coisas não vêm do coisa ruim. Ela vem a partir de mim mesmo, né? Como um homem ungido de Deus, o inimigo mesmo, ele só pode me acessar sem a ordem de Deus quando eu abro a brecha, entendeu? Quando eu abro a brecha, eu como um homem de Deus, não precisei ele diante de Deus pedir para entrar não, para me atormentar. Não, não precisa não, também não. Deus está me revelando isso agora. Como um homem de Deus ou mulher de Deus, se eu abrir uma brecha, né, eu sei que eu não posso fazer tais coisas e vou e faço. Entendeu? Então, o inimigo, quando eu faço uma coisa errada, não precisa ele diante de Deus. Oh, ele fez uma coisa errada, ele fez algo meu, eu vou entrar. Não. Ele entra mesmo, e entra para me destruir, te destruir. Né? Porque a gente conhece a verdade. A gente tem intimidade com Deus e tem certas coisas que a gente não pode fazer. Entendeu? Aí a gente abre a brecha, o inimigo entra mesmo falsaceiro. Amém, igreja? Então, são essas palavras, né? Que ele botou. Né? Continue orando, meus irmãos, pelo, pelo teu irmão, pelo seu irmão Fernando, né? Eu sou carente das orações de vocês e eu sei também que vocês é carente das minhas orações e é assim, né? Eu componho maravilhoso que os irmãos vivem em união. Irmão Marinava, né? Irmã Jandira, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo essa obra junto com vocês, né? Então, assim, vamos